ela vai ser sobre reinos africanos antes da chegada dos europeus. Primeira coisa, tá? Essa imagem é a imagem de um reino africano não tão conhecido por nós, que é o reino de Cash, certo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre os reinos africanos, sobre a África como um todo, é o seguinte: algumas questões e algumas visões sobre a África, a gente pode dizer que são visões um tanto quanto complicadas de se compreender, né? E aí a gente pode perguntar, professor, por que a gente precisa estudar a África? Por que esse conteúdo é um conteúdo importante? Porque, de alguma maneira, a África ela precisa ser melhor notada para que a gente tenha uma compreensão mais, ou melhor, menos preconceituosa sobre o continente. É tudo isso. A gente precisa estudar a África justamente para a gente tentar acabar ou modificar uma imagem que a gente tem quando a gente fecha os olhos e pensa sobre a África. Frequentemente a gente tem a África pobre, a África que passa fome, a África que passa por uma série de tragédias. Tem isso, professor? Tem isso também. Porém, não apenas isso, né? É importante dizer. E a gente acha que o nosso pensamento, ele, na realidade, ele não tem um que a gente chama um processo conquistador, né? Se a gente for parar para pensar, a gente pode afirmar que quando os europeus eles passam a colonizar África, Ásia e América, eles não colonizam só terra, eles colonizam também o pensamento. Eles impõem um tipo de pensamento para todas essas regiões e esse pensamento passa a ser o padrão, passa a ser o correto a se considerar. Por isso que um dos primeiros pontos sobre por que conhecer o continente africano de forma mais aprofundada é a ideia de descolonizar, ou seja, tirar esse pensamento europeu como dominante e entender que, para além do pensamento europeu, tem muitas outras formas de pensar e de ver, certo? Com isso, com a forma de descolonização desse pensamento, a gente tem também uma maneira de uma forma de desnaturalizar visões preconceituosas do continente e dos seus povos, certo? E que visões preconceituosas são essas? Primeiro, a ideia de que a África é um país. As pessoas acham ainda hoje, em pleno século XXI, que a África é um país, né? Não, a África é um continente, como o continente europeu, como o continente americano, como o continente asiático. E dentro do continente existem vários e vastos países, e não apenas vários e vastos países. Nós temos aí uma dimensão gigantesca de etnias, povos que são muito diferentes entre si. Então, quando a gente fala em África, a gente tende a homogeneizar essas pessoas, ou seja, tratá-las de forma única. E não é bem assim. Há muitas diferenças e há muitas divergências. Outra questão importante é que a gente acha que o continente africano, né, e seus povos, a história deles começa com a escravidão. Quando os europeus vão lá e começam a tirar do seu território, de maneira não autorizada, pessoas para trabalhar de forma forçada em outro continente completamente diferente, desestabilizando e desestruturando famílias inteiras e clãs inteiros e etnias inteiras, né? Não,
a história do continente africano, ela não começa com a história da escravidão. A história da escravidão é uma parte da história do continente africano. E é preciso lembrar o seguinte, que a humanidade, sobre isso, né, sobre a história do continente africano, é preciso lembrar que a humanidade, ela tem seu início, os primeiros homens, né, os Homo sapiens, eles têm início justamente nessa região, no continente africano, certo? Então veja bem, é importante a gente frisar e sempre lembrar, toda vez que a gente estuda sobre o continente africano, que essas visões preconceituosas devem ser combatidas e por isso a necessidade da gente estudá-las, tá bom? Bom, outra coisa importante é sobre discutir o processo destrutivo da invasão europeia. A gente veio falando nas aulas presenciais que a gente teve até meados de março que houve o processo das grandes navegações, correto? Todo mundo lembra? E aí, veja bem, nesse processo das grandes navegações, nós tivemos o pioneirismo de Portugal e depois vem a Espanha num processo de colonização, de conquistas de territórios ao longo do continente africano. E esse processo, pessoal, é preciso ser lembrado sempre como um processo destrutivo imposto aí pelos europeus, né, que vai invadir esses territórios organizados a fim de buscar especiarias, matéria-prima, sobretudo ouro nesse momento. E esse processo de invasão ela vai mudar completamente a organização social desses povos africanos que viviam nesse continente neste momento, certo? É aí onde começa o que a gente chama de história da escravidão, que vai mudar completamente a história do povo africano. Só que antes disso, tinha muita coisa que a gente precisa ver. E uma dessas coisas, importa lembrar, é a ideia das sociedades que foram fundadas, sociedades extremamente organizadas e extremamente ricas, antes desse processo. Por isso que a aula de hoje ela fala sobre reinos existentes no continente africano antes da chegada dos europeus. E aí, quando a gente estuda a história da África, e isso é lei, a Lei 11.645 obriga com que a gente estude a história afro-indígena no Brasil, e estudar o continente africano faz parte desse processo, não esqueçam disso, Lei 11.645, certo? Quando a gente estuda isso, geralmente, durante muito tempo, os únicos conteúdos, na realidade, que eram estudados sobre a África era o Egito, né? O Egito fica na África, e depois estudar a escravidão. O restante do que aconteceu no continente era completamente apagado da história. E aí a importância, inclusive, dos movimentos afro-brasileiros, do movimento negro, de poder ressaltar a ideia que é necessário a gente pensar a história de forma diferente, fazer com que esses povos que foram esquecidos na narrativa da história pudessem aparecer nessas narrativas, nas nossas narrativas escolares, ok? Bom, considerando isso, alguma dúvida até aqui, pessoal? Falem aí. Considerando isso, a gente vai agora falar da primeira civilização que a gente tem aí notícias. Antes disso, eu esqueci de mostrar um negócio para vocês. Espera aí. Queria só mostrar o que é que a gente está falando aqui. Só um minuto. Só localizar a gente, né? No continente africano, tá? Bom, olha como o continente africano ele é diverso. Esse é o continente africano hoje. Esse continente é dividido em várias regiões, tá certo? A nossa aula de hoje vai ser específica sobre
a África Oriental e alguns reinos que surgiram neste território, tá bom? Depois a gente vai falar do restante, mas a gente está falando da África Oriental, que fica às margens aqui do que seria o Oceano Índico, né? Aqui o Mar Vermelho, aqui o Oriente Médio, mais ou menos, tá certo? Então, essa África Oriental, só para a gente se situar, ela fica próxima do Oceano Índico, do Mar Vermelho e do Oriente Médio. Guardem essa informação, que ela vai ser muito importante. Não o que, Ayrton? Não entendi. Então vamos lá. Então a primeira civilização, o primeiro reino que a gente vai chamar é o reino de Meroé ou civilização meroítica, tá certo? Bom, esse reino, pessoal, ele vai nascer como um prolongamento, eu diria assim, do Império Egípcio, né? Porque esse reino de Meroé, ele se ligava ao que a gente chamava de região da Núbia. Os núbios, eles durante muito tempo fizeram parte do Império Egípcio. Não achem estranho que esses reinos, eles muitas vezes, eles estavam muito interligados por fazerem parte do mesmo território. E na maioria das vezes acontecia de um reino tentar impor seu poder no território inteiro, certo? Isso aconteceu muito no Império Egípcio, que era gigantesco. Na época, o Egito nasceu lá por volta de 3.200 anos antes de Cristo, e até 715, século 8, século 6 antes de Cristo, ainda tinha um poder gigantesco, até que chega o povo núbio, que é conhecida como a primeira civilização negra dentro da África, certo? E começam a impor o seu poder. E daí surge o que a gente chama de civilização meroítica, ou reino de Meroé. E aí, uma das características importantes do reino de Meroé, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, é que eles herdaram muito das características culturais do povo egípcio. Como vocês conseguem notar aqui na imagem, vocês conseguem ver que uma das características aqui desta cidade de Meroé era a presença de pequenas pirâmides. Nada mais característico da cultura egípcia do que a presença de pirâmides, né? E aí vocês sabem que as pirâmides elas tinham uma função muito específica dentro do Império Egípcio, né? Servia para mostrar o poder do faraó, mas eram sobretudo túmulos que resguardavam esse faraó para que quando morresse ele pudesse ser mumificado e em um certo momento eles acreditavam que a alma voltaria para o corpo. Então essa cultura egípcia de alguma maneira foi herdada aí pela civilização meroítica, né? Alguns dados importantes. O primeiro deles, a ideia do surgimento, né, dessa civilização entre 500 anos antes de Cristo e ela sobreviveu até 350 depois de Cristo, aproximadamente no século IV. Só para vocês terem uma ideia, né, exatamente no século IV que acaba o Império Romano. E é exatamente nesse ano, aproximadamente 500 anos antes de Cristo, que a cidade de Roma começa a aparecer como importante na Europa. Né? Para vocês verem que o nosso pensamento é extremamente colonizado, que ao mesmo tempo que nós temos um Império Romano na Europa nascendo, nós também temos uma civilização extremamente complexa na África, e a gente não estudava isso. Tá? Outra característica é o fato de eles acreditarem nos mesmos deuses e uma informação importantíssima da civilização meroítica do reino de Meroé. E não apenas de Meroé. O historiador José Rivaí Macedo,
que escreveu um livro chamado História da África, da qual me baseio para ministrar essa aula, né? É este livro aqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar. Este livro, tá? Ele vai dizer o seguinte, que era muito comum nessas civilizações a presença forte das mulheres. Muitas vezes havia o que ele chama de matriarcado, diferente do patriarcado. O que seria o matriarcado, pessoal? O matriarcado seria a sucessão do reino, não a partir dos homens, mas a partir das mulheres, certo? No caso da civilização meroítica, né, uma característica importante era que durante muito tempo os reis eles tinham suas esposas, né? E aí, na ausência desses reis, quem acabava governando eram as esposas, chamadas de candências ou candace, né? Essas candaces ou candências, elas também poderiam ser sacerdotisas, como vocês conseguem ver, candace ou candáceas. Elas podem ser sacerdotisas, como vocês conseguem ver aqui nesta imagem. Deixa eu melhorar aqui para vocês verem, certo? Isso aqui é um documento, um monumento, né, que serve para a gente perceber a importância dessas candaces ou candáceas para esse reino. E aí, Candace ou Candáceas era o título dado às rainhas mães ou sacerdotisas de Meroé. Elas governavam com seus maridos, tá certo? Então isso é muito importante. E o próprio José Rivaí Macedo vai dizer o seguinte, que vocês inclusive podem me perguntar, né? Mas professor, quando é que isso mudou, né? Aí interessante, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele vai dizer o seguinte, que isso mudou exatamente quando houve aí a entrada do cristianismo dentro desses impérios, né? O cristianismo ele nasce no século I, lá no Império Romano, né, que dominava uma grande região, e ele vai se expandindo pelo norte da África, né, porque esse reino ele vai ficar ali próximo do Egito, que fica justamente no norte da África. E aí ele vai dizer que é a partir do cristianismo que o patriarcado, ou patriarcalismo, como vocês preferirem, ele vai mudar essa configuração da importância das mulheres no governo, na sucessão dos tronos. Tá certo? Dúvidas até aqui? Tudo certo? Falei aí para a gente prosseguir. Então vamos lá. Sem dúvidas, vamos prosseguir. Um outro reino, e esse é interessante, né? Como vocês podem ver, esse reino tem uma característica importante, tá? É o reino de Axum, que é um reino que vai surgir logo depois desse Império Meroítico, tá? E aí, talvez a principal característica do reino de Axum, ele vai surgir já na era cristã, é a referência por ser um dos primeiros reinos, eu diria, que vão seguir uma característica cristã, né? Eles vão aderir ao cristianismo e vão começar a fazer uma série de monumentos que fazem referência a esta religião. Esse monumento que vocês conseguem ver é uma igreja chamada de Redentor do Mundo, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês verem. Essa igreja, ó, veja bem, chamada Redentor do Mundo, ela é em formato de cruz de Malta. E vejam como é que ela é feita. Ela é feita dentro de um buraco. Na realidade, não é nem um buraco, tá, pessoal? Eles cavaram uma rocha e fizeram esta igreja por volta do século 11, 12, tá? Justamente para mostrar o poder desse império.
Algumas características importantes do reino de Axum, né? Primeiro, que eles eram cristãos. E como todo povo que adere ao cristianismo, é importante dizer que esse povo nunca vai aderir ao cristianismo de maneira única, né, sem nenhum traço da cultura do próprio povo. Então foi muito comum nas regiões em que havia a expansão do cristianismo a ideia de surgimento do que a gente chama de sincretismo religioso. Né? O que é o sincretismo religioso? É a fusão, lembrando aí o Dragon Ball, a fusão de elementos culturais do cristianismo, mas também a presença de elementos das práticas próprias deste povo. E aí era muito comum, por exemplo, no reino de Axum, eles criam em Deus, né, acreditavam em Jesus Cristo, porém algumas práticas que eram muito comuns naquela região continuaram, como, por exemplo, a poligamia. Não sei se todo mundo sabe o que é a poligamia, mas é a autorização de poder ter mais de uma esposa, né? A presença de danças típicas e o uso de tambores nos rituais cristãos, tá certo? Uma informação também interessante a respeito do reino de Axum é que esse reino ele disputou muito o seu território com outros povos que começavam a aparecer nesta região, sobretudo povos que vinham do Oriente Médio, que eram chamados povos islâmicos. Preciso lembrar que foi por volta lá do século 7, 8, que surge o islamismo no Oriente Médio, né? Povo árabe, povo do deserto. E a partir desse momento, a gente tem uma forte expansão do islamismo, aqueles que acreditam em Alá, tá? Por todo o Oriente Médio, parte da África e parte da Europa, tá certo? Inclusive a gente falou em aula no segundo ano que um dos problemas que fez com que houvesse as cruzadas foi justamente a tomada da Terra Sagrada pelos islâmicos, né? Pelos muçulmanos, mesma coisa. Tá? E fez com que os cristãos católicos se juntassem em expedições para tentar deter isso. É esse momento que a gente está falando. Então, na África, o reino de Axum precisou, de alguma maneira, se defender contra essas fortes investidas islâmicas nessa região. E aí o próprio José Rivaí Macedo ele vai dizer o seguinte, pessoal, que dentro dessas regiões, sobretudo na África Oriental, que a gente está estudando. Deixa eu só mostrar o mapinha de novo para vocês. Dentro da África Oriental, deixa eu mostrar aqui o que é África, o que é que eu estou chamando de África Oriental. Dentro da África Oriental, certo? O reino de Axum, que é basicamente onde fica aqui a Etiópia, era uma exceção dentro da África neste momento, né? Pelo menos nessa região aqui oriental e nessa região aqui mais norte, que está em roxo. Toda essa região aqui, ó, toda ela basicamente foi dominada pelos árabes islamizados. Quem conseguiu resistir foi os etíopes, né? Que já lá pelo século XVI recebeu a ajuda dos próprios portugueses nesse momento. Foi a única forma deles conseguirem resistir. Até hoje, pessoal, toda essa região aqui, ó, roxo, cinza, eles são islamizados. A grande maioria, até hoje, tá certo? Isso é um dado fundamental. Então, o que é que a gente tem até então? Antes dos portugueses chegarem, antes dos europeus chegarem, a gente tem forte influência de outros povos na África e a presença de reinos poderosos que, de alguma forma, resistiam a possíveis invasões, né? Evidentemente que a invasão islâmica ela foi uma invasão extremamente forte e fez com que muitos povos acabassem aderindo
a essa investida cultural. E aí, qual era a intenção dos islâmicos de conquistar territórios? Ganhar força, evidentemente, mas também ganhar rotas comerciais, viu, pessoal? Não se enganem, a partir do século VII, né, que nós temos aí o domínio islão, você tem uma forte presença de comerciantes que vão querer dominar aquela região oriental com o único objetivo, o objetivo de dominar rotas comerciais em vários reinos desse Oriente, sobretudo nessa região do centro-sul africano. Por quê? E aí, essa informação é extremamente importante para a gente notar aquela ideia um tanto preconceituosa que não havia história africana antes dos portugueses europeus chegarem lá. Antes mesmo dos portugueses europeus chegarem lá, em busca de especiarias, em busca de ouro, lembra que a gente falou que esse foi o grande motivo de chegar às Índias para buscar especiarias? Existiam vários reinos africanos dessa região oriental que faziam comércio com as Índias, inclusive com embarcações que iam e voltavam, utilizando na realidade as chamadas monções, que eram os ventos possíveis que conseguiam levar as embarcações e trazê-las de volta até o continente africano. Então é sobre esse comércio que já existia no continente africano que os povos islâmicos, ao dominarem toda essa região, com exceção da Etiópia, que era o reino de Axu, depois vai se tornar a Etiópia, né? Com exceção da Etiópia, que continuou a ser cristão, né? Eles vão dominar essa região e esse comércio. Ou seja, antes mesmo dos europeus eles se interessarem pelas especiarias, a gente já tinha reinos africanos fazendo esse tipo de comércio há muito tempo, tá? Essa informação é fundamental para que a gente, inclusive, aquela primeira expressão que eu coloquei lá no início, descolonize o pensamento europeu, que a gente acha que foram os europeus que iniciaram esse processo, e não foram. Já existia esse tipo de comércio mesmo antes dos europeus, né? Ou seja, havia vida produtiva, comercial na África antes dos europeus. Só que a gente tem a imagem que isso não acontecia. Daí a importância que vai haver a partir do momento que os europeus eles chegam no continente africano. Eles, na realidade, vão perceber a existência de um comércio já muito forte na região. E o que é que eles vão querer fazer? Dominar esse comércio. Então, na África e nesses reinos, especificamente do continente africano oriental, já havia fortes indícios de negociações e transporte de especiarias nessa região, tá? Os islâmicos, eles basicamente dominam. Há muitos conflitos entre islâmicos e cristãos tentando dominar a região. Evidentemente que há resistências, né? Para vocês perceberem que a África ela vai ser muito dividida entre cristãos e islâmicos, e talvez a origem do conflito é justamente esse processo de ocupação que vai haver, né? E, sobretudo, né, não esqueçam disso, havia vida produtiva antes da chegada dos portugueses nessa região africana. E aí o José Rivaí Macedo ele vai dizer o seguinte para a gente, ó. Os interesses dos emigrantes, que eram os árabes islâmicos, era motivado pelos lucros comerciais. O Oceano Índico funcionava, que é o oceano que fica perto dessa África Oriental, funcionava como via integradora das rotas do comércio intercontinental. Com o aprendizado dos momentos apropriados para navegar utilizando a força dos ventos, monções, os afro-muçulmanos, né, que são os africanos islamizados, participaram das trocas comerciais com o Oriente, especialmente a Índia, né? José Rivaí Macedo.
E aí, só para a gente finalizar, eu vou ler só um trecho aqui, que ele vai colocar no livro, tá? No livro dele, que ele diz o seguinte, pessoal, ó. A ultrapassagem do Cabo da Boa Esperança, o Cabo da Boa Esperança é a região mais sul da África, lá embaixo, quando os portugueses circundam, né, para chegar às Índias, né, que é bem aqui. Os portugueses saem lá de cima, vão circundando todo o continente, passam por baixo. Aqui é o Cabo da Boa Esperança, que foi uma vitória para os portugueses para chegar às Índias. A África Oriental é mais ou menos a região aqui do meu rosto. Então os portugueses fizeram isso, ó, tá? E esses reinos que existiam aqui, sobretudo os que ficavam aqui embaixo, já faziam comércio com a Índia. E os islâmicos foram conquistando toda essa região aqui, ó, tá certo? E aí ele vai dizer o seguinte: a ultrapassagem do Cabo da Boa Esperança por Bartolomeu Dias em 1488 e a conclusão da circunnavegação da África pelos portugueses teve consequências decisivas para os povos africanos da costa oriental. Deixa eu só tomar água. Quando em 1498 o navegador Vasco da Gama completou a rota que levava ao mercado das especiarias indianas, ele e seus marinheiros se depararam com os povos e cidades mercantis africanos mencionados anteriormente. Ou seja, os portugueses, ao circundar isso aqui, eles começaram a perceber que já existia um comércio, né? E aí o que foi que eles fizeram? Todo o século XVI, que é quando acontece isso, seria marcado pela disputa comercial, política e bélica, ou seja, guerra militar, entre europeus, africanos, árabes, pela hegemonia das rotas e mercado do comércio oriental. Ou seja, lembra da questão destrutiva que eu falei para vocês, que é importante a gente perceber o continente africano pela invasão do europeu e como é que isso vai ser destrutivo? É porque eles vão chegar e vão conquistar e vão destruir uma situação que já estava se organizando. E aí é preciso a gente pensar que isso foi um pouco da lógica desses povos, um indo conquistando os outros, tá bom? É isso, deixa eu só tomar uma água aqui. Nayane, se quiser encerrar, para o vídeo não ficar tão grande, pode encerrar. São 2h17, tá? Essa live talvez já acabe. Qualquer coisa, se alguém tiver dúvida, a gente começa